Boa noite, Mário. Boa noite, Tereza. É com enorme prazer, né? Para mim é especial até, porque eu os conheço, né? Dessa, vamos dizer assim, dessa trajetória, né? De vocês dois com a Sênio. E não podia deixar de da gente conversar aqui um pouco, né? De trazer a experiência de dois empreendedores sêniores que se juntaram na vida, no profissional, mas principalmente com um propósito, né? E com uma missão de gerar esse impacto, principalmente na área da longevidade. Então, trazer aqui esse papo e trazer um pouco dessa inspiração e dessa motivação de, vamos dizer assim, perspectivas e como a gente só tem, às vezes, um olhar para o Sudeste e esse olhar do Nordeste, tantas coisas e tantas iniciativas que estão sendo feitas, né? Então, sejam bem-vindos. A Tereza Furtado e o Mário Moura são fundadores da Sênio e a Sênio tem vários papéis, né? Ela trabalha em várias dimensões. E eu queria, Tereza, primeiro que você e o Mário me falassem um pouquinho a respeito de quem é a Tereza e o Mário, né? Nesse momento da Sênio. Primeiramente, a gente está super honrado com esse convite, agradece demais a você e Jéssica. A gente já considera a Eliane, né, uma amiga e uma parceira, né, parceira porque é isso, quando os propósitos se juntam, as parcerias, né, as parcerias nascem de propósitos alinhados. E a Sênio, a Tereza e a Sênio, eu acho que agora a gente até se confunde, porque plenamente a identidade de uma com a outra, né? A Tereza é mãe, avó, né? Avó de Flora, de 1 aninho e meio, sou mãe de 3, sou tutora de 5 pets. Transitei, né, durante 30 anos pelo ambiente organizacional, gestão de pessoas, desenvolvimento humano, processos, qualidade e fechei minha carreira organizacional com 4.2, eu cheguei à executiva, né, de uma grande empresa. E foi nesse momento que eu acho que foi o Pondé que falou isso, gente, mas eu fui flagrada pelo espelho aos 4.2, executiva de uma organização, de uma grande organização em nível nacional, mas com base no Ceará. Eu fui flagrada pelo etarismo. E foi aí, né, que o espelho me flagrou. Eu acabei percebendo aos 4.2 que eu estava sofrendo de um preconceito, né? Isso, gente, já tem algumas décadas, né? De lá para cá, eu migrei para várias carreiras, né? Passei 30 anos também na docência do ensino superior, sala de aula, consultoria, mentoria, né? E a Sênio já é o meu segundo negócio de impacto, né? Eu já estive voltada para o empreendedorismo feminino e há 3 anos a Sênio, na verdade, ela foi gestada, a ideia, em 2019, um ano antes da pandemia. Mas eu engavetei esse projeto. E aí, quando eu conheço Mário Moura, meu parceiro e sócio, né, de vida e da Sênio, esse nosso
o embrião da Sênio, né, ele estava muito internalizado na gente, justamente por a gente viver as dores, né, de um casal 60 a mais. Então, por a gente ter essas necessidades de a gente estar no mundo tecnológico, então, assim, nós cruzamos essa vontade de empreender e justamente, gente, no Ceará, né? Então, eu vou dar esse mote para o Mário para dizer quem é o Mário Moura. A minha formação é de professor em língua portuguesa e literatura brasileira e portuguesa, e também uma carreira feita em empresas públicas, Banco do Brasil, inicialmente, e depois a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é a CPTU. Né? E ali eu tive a oportunidade de desenvolver um relacionamento mais próximo com pessoas. Né? Eu fui chefe de setor na CPTU e convivi de perto com o leite férreo, né? Com o trabalhador, com pessoas mais simples, pessoas que têm uma visão diferente da classe média, né? Eles enfrentam problemas diferentes. E isso, de alguma forma, levou-me a preocupar com o que acontece com essas pessoas quando elas envelhecem. Porque saber como envelhece a classe média, nós já sabemos. Ela gosta de alguns privilégios, de algumas benfeitorias institucionais, mas essa classe mais humilde, a questão do envelhecimento e da aposentadoria é um problema muito sério. Eles não têm essas mesmas perspectivas que nós alimentamos quando nos aposentamos. Criamos hobbies, criamos uma série de inovações e de atividades. E, no caso, a Sênio nasce exatamente desse propósito de termos enfrentado, eu, particularmente, alguns constrangimentos em função da idade. Tá? Então, as pessoas, de alguma forma, elas nos consideram à margem da história. Elas acham que nós perdemos a condição e a capacidade de nos articularmos com a sociedade. Nos tornamos como fantasmas, né? Somos invisíveis para a sociedade. E isso agora começou a mudar, a ganhar uma nova face. Né? Essa preocupação com a velhice, ela surge pela queda da natalidade. Então, a queda da natalidade trouxe esse superfaturamento dos idosos na nossa sociedade. Né? Eles passaram a ser pessoas mais ativas, né? Pessoas mais visíveis e ocupando alguns lugares que essa geração que está chegando, exatamente por questões técnicas e tecnológicas, de mudanças sociais, né? De parâmetros, de referências, elas não conseguem, muitas vezes, o desempenho necessário para cumprir determinadas etapas da vida institucional. Elas não têm muito compromisso, é uma geração um pouco desapegada, né? Elas têm preocupações de naturezas diferentes das nossas, gerações mais antigas, dentro de critérios antigos, vamos dizer assim, né? Mas, na realidade, muito organizados, e isso levou a mim e a ela, né? A pensarmos como, né? Puxar esse idoso novamente para que ele reflita sobre a condição do envelhecimento. Então, o propósito básico da Sênio não é apenas propor a ele novas formas de trabalho ou de desenvolvimento pessoal, mas, sobretudo, o conhecimento, o autoconhecimento do processo no envelhecimento, para que ele ganhe consciência, né, de que se amanhã ele tiver interesse em desenvolver alguma atividade, ele é plenamente capaz e hábil para isso. Ele não está à margem da sociedade. Então, o propósito da Sênio nasce para alcançar esses objetivos, despertar as pessoas com mais idade para que se comprometam consigo mesmas para novamente retomarem as suas vidas, né? E não ficarem como vovô e vovó. Assumirem um papel mais ativo e mais importante na sociedade. Porque o lugar delas continua ali. Né? Apenas nós ficamos um pouco mais de rugas, mas o nosso cérebro está muito mais ativo e muito mais envolvido em experiências sociais, de trabalho, de conhecimento, de um certo patrimônio cultural. Somos parte de uma história que está desaparecendo e esse patrimônio é muito vivo ainda, é muito ativo, e nós precisamos, de alguma forma, mostrar a esse processo do envelhecimento como não sendo uma queda de energia, mas, ao contrário, né?
um rejuvenescimento do conhecimento e do seu patrimônio pessoal de vida. Então, na realidade, é mais ou menos por aí. Nós simplesmente negamos o papel de vovô e vovó e resolvemos ser um pouco mais ativos, né? E mais presentes dentro da sociedade. E despertar para que os outros também nos acompanhem nesse processo. Um papel de protagonizar a nossa história, né? Nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa bacana e você traz, né? O Mário e a Teresa trazem dois aspectos interessantes no sentido de que nós temos que olhar para o processo do envelhecimento de forma heterogênea para um Brasil que é multicultural, para um Brasil. E aí entra o papel dessas iniciativas feitas por pessoas que são dessa própria região. Então, a iniciativa da Senior de surgir de pessoas como você, né, Teresa, de profissionais que são da região e que conhecem todo esse processo cultural daí, também torna essa iniciativa e torna a Senior muito mais próxima das ações que ela pode tomar. E aí eu queria que você relacionasse para a gente assim, quais as principais ações da Senior em Fortaleza, na região do Nordeste, e como isso hoje abarca, né, toda essa população, que eu diria assim, o convite ele precisa ser mais amplo. É um convite que a gente pode ampliar quando fala de longevidade, né? Para todos, porque, como o Mário disse, velho não tem problema, todos ficaremos velhos. Pronto, a Senior hoje, ela nasce pequena, mas com o pé no chão e pensando grande, porque nós temos vários desafios, né? E a gente que tem esse repertório de educador, de professor, de mentor, né? A gente pega o nosso DNA, né? E segue com a Senior como uma empresa de educação voltada para promover essa maturidade inteligente dessas pessoas. Então, hoje a gente atua atendendo a várias das dores hoje dos 50 mais. A gente atua com letramento digital, com longevidade financeira, trabalhando essas pessoas para além da aposentadoria, né, para promoverem essa saúde financeira, porque isso impacta, né, na dimensão qualidade de vida. A gente trabalha com a empregabilidade. Hoje eu estava lendo um artigo do próprio José Eustáquio, ele estava exatamente colocando que um dos grandes problemas hoje do Brasil, ele se concentra tanto problemas com jovens, que nem trabalham e nem estudam, como problema de 50 mais excluídos do mercado de trabalho. Então, a gente tem essas duas pontas e precisamos integrá-las para que a gente tenha um Brasil com mais, né? Com menos desigualdade. Então, nesse sentido, a gente trabalha o empreendedorismo, a gente trabalha mostrando às pessoas que elas têm diversos caminhos, né, profissionais para além dos 50, 60 anos. Elas têm um repertório de vida que elas podem contribuir aí com o seu talento. E um desses caminhos é a transição de carreira, é o empreendedorismo. A gente tem hoje uma comunidade de mais de 250 empreendedores, microempreendedores 50 mais, e que a gente cuida, a gente acolhe e a gente estimula o talento dessas pessoas. Muitos estão realmente excluídos do mercado porque não tiveram a oportunidade de se requalificar para esse mercado, nesse mundo tecnológico, mas se redescobriram talentosos, redescobriram seus talentos.
Então, hoje a gente tem a Feira Sênior, que a gente encaminha, que a gente abre frentes aí com empresas parceiras que estão realmente dentro das diretrizes da pauta ESG, com a diversidade etária, com a intergeracionalidade. Então, a gente traz essas pessoas para dentro da empresa e elas podem ter a oportunidade de gerar renda, e os colaboradores dessa empresa, elas têm uma renda certa, porque elas vão à empresa para que os seus produtos sejam vistos e adquiridos, né? Então, são múltiplos talentos. O colaborador, por sua vez, tem um ambiente confortável para fazer sua compra de negócios locais, para incentivar a inclusão produtiva, a inclusão econômica. E a gente fica muito feliz quando a gente abre uma empresa, e a gente queria muito tornar esse momento ser um momento de muita sensibilização para muitas organizações, né? Que possam perceber, olhar. Isso é uma forma de sensibilizar as organizações para que elas possam ter ambientes mais inclusivos, mais diversos, e que percebam que a inovação mais a experiência gera resultados realmente, né? A gente não pode... eu sempre digo de uma forma simplista, alguém colocou as gerações em caixinhas de forma intencional, mas na verdade não precisa ser assim. E a gente tem percebido isso quando a gente chega nas empresas para trabalhar a intergeracionalidade, né? A gente percebe literalmente que as lideranças bem preparadas, uma cultura sedimentada na diversidade, né? Dentro de uma seriedade, elas traduzem isso em resultados. Tá? A Sênior hoje ela trabalha com diversos pilares, dentro de várias ações de aprendizagem, desde cursos online, cursos híbridos, cursos presenciais, é um Cine Sênior, onde eu vou a uma turma de aposentados de uma instituição pública e trabalho a autoestima, e trabalhamos a sensibilização a um protagonismo deles. Olha, eles estão ali. A gente está aí com vários projetos e assim, a gente não coloca o nosso negócio sempre, a gente chama sempre assim, a gente está sempre equilibrando várias atividades da Sênior, porque a gente é um oceano azul dentro desse contexto, e a gente quer que mais empresas percebam como a gente está educando esse mercado também a perceber que todas as organizações, a gente tem um mundo multifacetado de empresas, todas as empresas podem se voltar para o consumo 50+. Né? Nós estamos aí sedentos de consumir, de contribuir com os nossos repertórios. E agora, Eliane, dentro da feira, a gente está capacitando os nossos empreendedores para que eles possam compartilhar os seus talentos através das oficinas do talento que eles dominam. Né? Hoje eu estava numa feira e eu disse, você topa? E comecei a ir a cada uma delas. Na verdade, tinham 25. É óbvio que a gente faz isso, são empreendedores, mas a gente hoje tem o predomínio da empreendedora, da mulher. Né? A mulher, ela sustenta, né? Sustenta uma cidade, a mulher sustenta uma economia hoje dentro... Né, do mês da mulher, a gente tem isso muito claro. Então, eu estava estimulando, você precisa compartilhar com o outro o seu talento, porque você pode escalar seu negócio, né? E você contribuindo para formar mais pessoas, você pode estar aí
criando uma empresa e podendo dar mais possibilidades, bem como esse seu talento, que é criar uma bolsa, você pode estar ofertando a outra pessoa que esteja vendo como uma oportunidade terapêutica, de qualidade de vida, ou também de um negócio, né? De uma oportunidade de gerar renda. Então, é isso. A gente considera a Sênior hoje um hub da maturidade, trabalhando a educação de uma forma holística, para que essas pessoas se sintam donos de suas vidas, né? Elas tomem suas vidas, as rédeas da sua vida e sejam protagonistas delas, né? Até porque elas têm um repertório inigualável, né? E aí elas precisam saber do seu valor. Isso é a proposta de valor da SEM. Há dois segmentos que preocupam a SEM. O primeiro deles é que o empreendedor, aquele que dispõe de algumas habilidades para produzir algo, né? E aquele que é acadêmico, né? Esse é que tem que ser direcionado para as empresas. Ele tem os recursos que as empresas precisam. Aquele empreendedor, o que ele precisa é que ele esteja com um mercado disponível para que ele venda os seus produtos. Então, são dois segmentos diferentes. Eu vendo o meu saber e eu vendo o meu produto. São dois segmentos diferentes. E essa problemática que precisaria receber mais atenção, né? Porque o acadêmico ele também está desempregado. Ele também está enfrentando essa transformação social. Ele está vivendo essa dicotomia de uma sociedade que está desaparecendo e o surgimento de uma sociedade tecnológica que está chegando. Ele está vivendo esse drama também. E nós sabemos, como dizem aí os sociólogos envolvidos nessas pesquisas, que 80% das profissões atualmente vão desaparecer, né? Se eu sou um administrador de empresa ou se eu sou um professor, eu começo a me preocupar com isso. Eu não estou tendo um produto para vender, eu estou vendendo o meu saber. Mas a partir do momento que surge uma inteligência artificial, que surge uma robótica, e que ela tem uma proposta de alterar o que eu sei fazer, também é uma preocupação. Então, são dois segmentos. O empreendedor de produtos e o empreendedor de saberes, né? Que é o caso dos profissionais acadêmicos. Então, são essas duas frentes que a Sênior tem que desenvolver uma discussão em torno disso, né? Não apenas olhar o empreendedorismo do produto, mas olhar aquele produto que é também um saber. E esse saber tem que ser vendido para as empresas. As empresas elas não querem o empreendedor que produz um determinado produto. O produto dela já está acabado, ela precisa de gente que aperfeiçoe, inove ou administre aquilo. E são os acadêmicos, é a parte acadêmica. Então, são dois segmentos que têm que merecer mais atenção, no caso da sociedade, e a Sênior tem essa proposta de discutir isso, ou pelo menos colocar isso na tela para a discussão. Vocês trazem muitos pontos importantes e eu acredito que um dos grandes pontos, né, que vocês destacam aqui é a valorização, né, a autovalorização, que é um despertar, né, uma conscientização que precisa ser feita também, porque eu acredito que seja em qualquer local, em qualquer situação, em qualquer momento, mas... Por exemplo, no consultório eu escuto muito, né? Ah, mas é normal da idade, é porque eu sou velho, eu não faço mais isso, né? Eu não tô mais na idade de fazer esse tipo de coisa. Então, eu acredito que isso exista para todos os segmentos, porque é tão cultural e tá tão enraizado na sociedade essa questão do velho ser descartável e ser um sinônimo de perdas, que fica difícil, né? Assim, acredito que o desafio ele venha também nessa parte de autorreconhecimento, autovalorização, para depois realmente fazer com que então é uma mudança, né? Vocês têm bastante desafio, bastante chão, né? E muito repertório, porque ninguém melhor que vocês que estão, né? É diferente de mim,
com 34 anos falando sobre isso e vocês mais experientes falando sobre isso, né? Essa vivência é diferente. Isso também tem que ser valorizado. Então, o que vocês fazem é extremamente importante e eu tenho certeza que traz muito reconhecimento, né? E é muito forte o que vocês fazem em relação ao próprio idoso. Então, o próprio idoso identificar e ouvir, né? Pessoas que já passaram por diversos segmentos, diversas situações falando sobre isso, é encorajador. Então, isso é muito importante. E eu vejo isso na prática, assim, o quanto que a gente precisa, e eu falo a gente, né? Como eu trabalho com muito idoso, a gente precisa de pessoas falando sobre isso e pessoas com experiência e vivência falando sobre isso para serem exemplos, né? Então, sim, a idade ela é importante nesse caso também. Então, e é o que eu quero pedir, Tereza e Mário, né? Para vocês deixarem aqui uma mensagem final para quem está nos assistindo, que seja uma provocação, eu adoro uma provocaçãozinha, né? Algo que os faça refletir sobre, né, tudo isso que vocês abordaram até agora. Então, o que a gente precisa é que as pessoas realmente, sejam 50, 60, 70, seja a idade que tiverem, que elas procurem realmente se redescobrirem. Sempre é tempo, né? A mudança só acontece de dentro para fora. Então, esse processo, que pena que essa maturidade, essa busca pelo autoconhecimento só chega muitas vezes na maturidade. Eu sempre digo que a busca e essa sensibilização, estimular o autoconhecimento, você se conhecer, isso deveria vir, né, desde a mais tenra idade, para que as pessoas pudessem fazer essa reflexão. Então, o que a gente deixa de mensagem, Jéssica e Eliane, é que as pessoas realmente olhem para dentro de si. Nós temos muito a contribuir, principalmente com o mundo. Quando a gente cuida do outro, a gente está curando a si mesmo. Então, olhar para o outro possibilita a gente olhar para si, entendeu? E a gente pode sim mudar o mundo a partir da mudança interior. Eu acredito que um dos propósitos da Sênior, mais um pouco para frente, seja tornar as pessoas conscientes de que esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está em processo de desaparecimento. Ele vai desaparecer. Todo o processo de trabalho que hoje esse mundo está envolvido, com a chegada dessas novas tecnologias, esse mundo vai desaparecer. Então, a preocupação da Sênior é que essas pessoas que nos assistem, que participam de alguma forma da Sênior, elas estejam conscientes de que, primeiro, é preciso autoconhecimento para se autodescobrir. E, segundo, perceber, né, que o mundo que elas viveram está em extinção. E elas têm que se preparar para um novo projeto de vida, porque o mundo será outro. Em pouco tempo, com o surgimento da inteligência artificial, muitas coisas já começaram a mudar. E essa mudança ela vai ocorrer numa dimensão social de futuro muito maior do que nós podemos imaginar hoje. Como ontem nós não imaginávamos que surgiria uma inteligência artificial. Hoje ela já está presente, né, integrando as nossas vidas, né, e dando respostas muito mais inteligentes do que nós poderíamos dar em certas situações. Então, eu acredito que o propósito essencial da Sênior, em determinado momento, será despertar as pessoas para que elas tenham a consciência de que o mundo em que elas viveram está em extinção e que elas se preparem para viver um novo mundo que está chegando e já está derrubando as portas. Nós temos que nos preparar para isso. Gente, muito obrigada. Eu acho que a gente ficaria aqui horas conversando, porque eu acho que a gente tem propósitos em comum, né?
Tanto a Sênior quanto o Longe Talks, eles nascem para que a gente possa provocar essas inquietações, mas principalmente porque para que a gente possa levar reflexões para que cada um possa mudar de acordo como é, né? Sem nenhuma fórmula pronta, mas que a gente se adapte àquilo que a gente é. Né? Porque o envelhecer é heterogêneo, como o próprio Mário disse, e ele para cada um vai ser diferente. A gente só precisa dar um instrumental para que a pessoa possa ir percorrer o caminho dela de 100 anos, eu espero.